Niemeyer, muito além da arquitetura. No intervalo entre 15 de dezembro de 1907 e 5 de dezembro de 2012, vive Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares Filho, o maior arquiteto brasileiro de todos os tempos. Talvez somente comparável à genialidade de um Aleijadinho, mas não apenas o genial arquiteto, também a excepcional figura humana de Oscar Niemeyer, como aqui pretendemos demonstrar. Niemeyer foi um homem centenário que, por uma grande ironia da vida, desafiou abertamente os preceitos da medicina, que prescrevem o exercício dos hábitos saudáveis. Inspirado na filosofia do poeta simbolista francês Baudelaire, Niemeyer, ao contrário, foi inveterado fumante, apreciador de bons vinhos, além de ter perdido por incontáveis noites o sono, imerso em seus projetos de arquitetura. Não obstante, viveu mais de 100 anos. Inexplicável, muitos dirão. Explica-se a singular longevidade do arquiteto pelo fato de, nesse pequeno espaço temporal, que nós, os humanos, convencionamos chamar de vida, Niemeyer ter amado profundamente o que fazia, tendo-se embriagado do vinho da arquitetura, mergulhado de cabeça na poesia da vida e das virtudes humanas. Fundamentalmente, Oscar estendeu a mão amiga a tantos quanto bateram à sua porta. Niemeyer jamais se negou a ajudar a quem dele necessitasse. Tampouco se apegou excessivamente ao dinheiro e às preocupações fúteis, que acabam por tornar a vida um fardo demasiadamente pesado para o homem comum. Niemeyer exerceu sua existência neste planeta de forma incomum, vez que, além de singular arquiteto, fazendo dessa arte a sua maior paixão, dedicou-se, sobretudo, a amar a vida e servir os irmãos. Fazer o bem sem olhar a quem. Adepto do lema, viva e deixe viver. Apesar de ter sido uma celebridade, um homem à frente de seu tempo em sua área de atuação, Niemeyer jamais chegou a ficar milionário, vez que, além de desprendido, foi extremamente honesto. O avô materno de Niemeyer, Antônio Augusto Ribeiro de Almeida, que foi, entre outros cargos, ministro do Supremo Tribunal Federal, era homem público de uma probidade exemplar, virtude esta que veio a marcar profundamente o neto Oscar. Recorda Niemeyer. Meu avô era intrinsecamente honesto e, tendo ocupado cargos importantes, morreu pobre, deixando para seus 4 filhos apenas aquela casa das Laranjeiras. E isso foi muito importante para mim. Desde cedo, o garoto Oscar gostava de desenhar focinhos de bulldog, além de retratos de jogadores de futebol. Futebol e cachorros, 2 de suas paixões, prevalecendo uma terceira, o desenho, e desse passatempo a arquitetura, percorrendo um caminho natural. Eu gostava de desenhar. Eu lembro quando eu era menino, eu começava a desenhar com o dedo assim no ar, e minha mãe perguntava, o que você está fazendo? Eu dizia, estou desenhando. De modo que foi o desenho que me levou para a arquitetura. Da arquitetura à celebridade mundial, tudo foi se construindo naturalmente, sem que Niemeyer o premeditasse. Em 1928, ainda estudante, Oscar Niemeyer casa-se com Anita Baldo, ele, 21, ela com 18 anos de idade. Ao chegar no 3º ano, casado e já com uma filha, chega a cogitar em pedir emprego nas empresas de engenharia, como faziam todos os outros candidatos a arquitetos. Resistiu. Não, Oscar não seria um arquiteto comum, medíocre como os outros. Ao contrário, queria ser um bom arquiteto e, por intuição, sabe que o imediatismo depõe contra os bons profissionais. O importante para nós, em todos os sentidos, é a liberdade.
Tem que haver fantasia, tem que haver uma solução diferente, né? Isso é que é importante. É pensando assim que resolve bater a porta do escritório dos melhores profissionais do Rio de Janeiro. Lúcio Costa e Carlos Leão se quedam admirados ao ver aquele jovem estudante oferecendo-se para trabalhar ao lado deles. Mas não apenas por isso, pois certamente ele não era o primeiro nem o último a procurá-los. O detalhe era que aquele jovem, que no futuro seria conhecido por Niemeyer, oferece-se para trabalhar de graça. É assim que Lúcio e Carlos recebem o jovem que, ainda que eles não o soubessem, viria a ser grande referência na arquitetura do século XX. Diz Niemeyer, entre agradecido e humilde: a partir do terceiro ano senti, como todos os companheiros, a conveniência de procurar emprego numa firma construtora. O trabalho paralelo que leva os estudantes a conhecerem melhor a profissão, além do salário, que lhes dá outras facilidades. Resisti, não queria, como a maioria dos meus colegas, me adaptar a essa arquitetura comercial que vemos por aí. E, apesar das minhas dificuldades financeiras, preferi trabalhar gratuitamente no escritório de Lúcio Costa e Carlos Leão, onde esperava encontrar as respostas para as minhas dúvidas de estudante de arquitetura. Era um favor que me faziam, e minha decisão prova de que não era um espírito vazio e imediatista, que ao contrário tinha como objetivo ser um bom arquiteto. Como me foram úteis esses queridos amigos! Com eles aprendi a respeitar o nosso passado colonial, a sentir como são belas as velhas construções portuguesas, sóbrias, rijas, com suas grossas paredes de pedra ou taipa de pilão, e os telhados derramados a contrastarem com suas brancas paredes caiadas. Como arquitetos, só me deram bons exemplos, honestos, irrepreensivelmente honestos, como aliás todos deveriam ser. O estudante queria apenas ser um bom arquiteto, e esse desprendimento e visão de futuro, inicialmente demonstrados, longe de ser apenas empolgação de jovem romântico, representa uma pequena amostra do que viriam a ser Niemeyer profissional e Oscar humano principalmente. Mesmo passando por dificuldades financeiras, Niemeyer vem a formar-se engenheiro arquiteto, denominação da época, em 1934. O contato profissional com Lúcio Costa e Carlos Leão viria a ser de extrema importância para o amadurecimento profissional do jovem. Niemeyer, ainda que intuitivamente, sabia disso. Além da influência de Lúcio Costa, as ideias do franco-suíço Le Corbusier, Charles Edward Jenneret Greuze, nos documentos de identidade, arquiteto, urbanista, pintor e decorador, idealizador da arquitetura moderna na Europa, foram de extrema valia para a arte de Niemeyer, que o mundo futuramente viria a conhecer e aplaudir. Em visita ao Brasil a convite do governo, Le Corbusier traçou mais que um prédio, esboça um projeto de vida para Oscar Niemeyer. Além de seu talento inato, o jovem profissional está no lugar certo, na hora certa e ao lado das pessoas certas. Desde garoto sempre gostou de desenhar, sem saber que essas curvas, que livremente rabiscava numa folha de caderno, iriam levá-lo à arquitetura. Gostava da curva, e essa liberdade plástica ele levaria para a vida ao empregar as potencialidades do concreto armado, qualidade que até então ninguém conseguira vislumbrar. Não, definitivamente, ele não seria um arquiteto comum. É como ajudante de Le Corbusier que Niemeyer participa de um grupo de arquitetos chefiados por Lúcio Costa durante o Estado Novo de Vargas, cuja missão é projetar o edifício sede do então Ministério da Educação e Saúde, atual Palácio Gustavo Capadema. Sobre a experiência embrionária, diz Niemeyer: foi durante o desenvolvimento do projeto de Le Corbusier que me senti mais confiante. Primeiro, ele projetou a universidade e eu, por decisão de Lúcio Costa, o assessorei como desenhista. Toda tarde ele vinha ver meus desenhos, perguntava-lhe se estavam bem e ele a sorrir dizia irônico: Bien, Oscar.
Si tu veux des compliments, je te félicite. Curioso, fiz um croquis diferente, em função do primeiro estudo de Le Corbusier. Carlos Leão gostou da solução. Lúcio quis vê-la, e eu, que nenhuma pretensão tinha de mudar o projeto em execução, joguei o croquis pela janela. Lúcio mandou buscá-lo e o adotou. Nesse momento, senti que não seria um arquiteto medíocre, que compreendia a arquitetura contemporânea e nela podia atuar corajosamente. Receber elogios de uma autoridade como Le Corbusier, a grande referência da arquitetura de então, não era coisa para qualquer um. Niemeyer, a partir daí, despretensiosamente, agrega elementos ao projeto original, a ponto de impressionar profundamente os mestres Lúcio Costa e Carlos Leão. Mais tarde, em 1939, fazendo parte de um grupo de arquitetos com a missão de projetar o pavilhão brasileiro na Feira Mundial de Nova York, o projeto de Niemeyer é considerado por Lúcio Costa como mais moderno e inovador que o seu, e por isso propõe a Oscar uma parceria. Era uma época em que os Estados Unidos da América e a Europa estavam concentrados na Segunda Guerra Mundial, enquanto o Brasil investia na arquitetura moderna, o que coloca o país na vanguarda da arquitetura modernista internacional, com o nome de Niemeyer despontando como o maior representante dessa fase. Em 1940, Niemeyer é convidado por Juscelino Kubitschek, então prefeito de Belo Horizonte, para projetar aquilo que viria a ser conhecido como Complexo Arquitetônico da Pampulha, cujo destaque é a Igrejinha de São Francisco de Assis. Oscar faz experimentos em concreto armado, aproveitando esse material em toda a sua plenitude plástica, sendo o mais bem-sucedido arquiteto a usar tal técnica, diz Ronaldo Costa Couto em seu livro. É no bairro da Pampulha, Belo Horizonte, que Niemeyer faz a arquitetura brasileira tremer nas bases, conhecer algo novo, diferente, moderno, arrojado, revolucionário. O conjunto arquitetônico da Pampulha, de formas inesperadas e poderosa originalidade plástica, leveza e liberdade de invenção, ruptura com padrão racionalista, primeiro projeto individual de vulto de Niemeyer e primeira obra pública de Kubitschek, executada no triênio 1942-44, integra a arquitetura como escultura, pintura e paisagismo. Niemeyer repete sempre que Brasília é a continuação da Pampulha. É a partir de então, como dizem seus biógrafos, que surge o extraordinário visionário Niemeyer, o projetista de Brasília e de Brasília para o mundo. Oscar jamais imaginaria que os desenhos de bulldog e de jogadores de futebol o levariam tão longe. Do livro de Marcos Sá Correia. Lá se foram os arquitetos cariocas a desbravar o sertão. Arquitetos? Niemeyer, que por essa época circulava pelo Rio em 2 Cadillac rabo de peixe, havia acertado com Israel Pinheiro um salário estipulado pela tabela do funcionalismo público federal. O senhor me paga o salário normal de qualquer diretor da companhia. Era para usar a moeda corrente da época, uma mixaria, ou mais precisamente 50 mil mixarias por mês, que atualizadas não valem 5 mil réis. Levou um tombo financeiro, mas comprou com esse prejuízo a prerrogativa de compor seu time durante a construção de Brasília com quem lhe deu na telha. Constavam da turma, como ele mesmo especifica, vários amigos que estavam na merda. De todas as edificações e monumentos de Brasília, a obra mais enigmática, bela e original de Niemeyer é a Catedral Metropolitana e suas 16 colunas hiperboloides a sustentarem a edificação, que lembram ao católico 2 mãos postas em oração.
Niemeyer, ateu e comunista, é autor de mais de 2 dezenas de igrejas e outros templos religiosos, de diversos credos, ao longo da sua prolífica carreira. O arquiteto Oscar Niemeyer recebe em solenidade o Prêmio Lenin da Paz, que lhe foi conferido pelo governo soviético. O embaixador da Rússia faz a entrega do prêmio, enaltecendo a obra de Niemeyer, e o artista recebe as insígnias das mãos de uma representante russa como homenagem à cultura do nosso país. A primeira, como se sabe, é a da Pampulha, cuja arquitetura revolucionária não é bem compreendida pelo conservador arcebispo de Belo Horizonte. Ora, JK reuniu num só lugar as obras de 2 comunistas, pois além da arquitetura de Niemeyer, está presente a pintura de Cândido Portinari, que embora católico, era também comunista. Era demais! Diante disso, o religioso, alegando um detalhe bobo, o cãozinho brasileiro no mural ao lado de São Francisco de Assis e não o lobo, nega-se a sagrar o templo, embora com isso tenha prejudicado a comunidade católica, que ia aos poucos se formando em torno da Lagoa da Pampulha. É preciso esperar o prefeito tornar-se presidente para, já na gestão de outro bispo, o templo vir finalmente a ser destinado à sua missão. Decorreram 16 anos. No entanto, a vida ironiza os homens mesquinhos. Mais tarde, a Catedral Metropolitana de Brasília apresenta-se como a obra-prima de Niemeyer, uma espécie de bênção divina ao talento desse genial brasileiro. O projeto lhe dá o prêmio Pritzker, equivalente ao Nobel de Arquitetura, em 1988. O ateu Niemeyer, que era primo de Dom Luciano Mendes de Almeida, arcebispo de Mariana e uma referência no catolicismo brasileiro, vira santo quando o núncio apostólico foi conhecer a catedral. Esse arquiteto deve ser um santo para imaginar tão bem essa ligação esplêndida da nave com os céus e o Senhor. Mais tarde, no ano de 1968, sentindo que sua carreira e sua vida corriam perigo em vista do novo governo instalado no país, decide partir rumo à Europa, onde, a partir de então, sua arquitetura passa a ser mundialmente conhecida, reconhecida e requisitada. A essa altura, o governo militar vem a endurecer as ações políticas, passando a perseguir seus adversários, reais e imaginários. Em entrevista à revista Manchete, Niemeyer faz questão de mostrar sua lealdade aos amigos de sempre, mais ainda aos que passam por momentos adversos, como que estão perseguidos pelo regime de exceção. A nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Relata ele em suas memórias. Era entrevistado pela revista Manchete. Pedi ao repórter: pergunte quem são meus melhores amigos. E respondi: Luiz Carlos Prestes, Juscelino Kubitschek, Darcy Ribeiro e Marcos Djaimovich, acrescentando: cito-os porque, além de serem meus amigos, estão na adversidade e neste momento é que a amizade deve estar presente e se manifestar. Revoltava-me o silêncio conivente que pesava sobre eles. Niemeyer, cujo imenso prestígio poderia lhe ter garantido grande fortuna, na verdade nunca ligou para economizar dinheiro. Preferia ajudar os amigos em dificuldade que, sabendo da sua humanidade, o procuravam, e não foram poucos. Esse era o ateu Oscar Niemeyer, que, atendendo ao maior do preceito cristão, sua vida, traduzida em suas atitudes e palavras, vai muito além da arquitetura, cuja genialidade todos podem apreciar, consistindo também em ajudar a seu próximo. Embora não sendo religioso, está claramente demonstrado pela sua biografia que Niemeyer fazia igual ou mais, muito mais que muitos cristãos. Sendo ele uma sumidade na arquitetura, não faz da arte um meio para ganhar dinheiro ou conquistar fama, que veio naturalmente sem que ele a buscasse. Quanto ao dinheiro, não faz do vil metal um fim em si mesmo, senão um meio de servir a quem
necessitasse. O secular Niemeyer foi sempre humilde, independente de posição social de quem por seu caminho cruzasse. No livro de Barcos Sá Correia registramos: não há tabuleta anunciando o arquiteto, mas a uma esquina de distância, o flanelinha José Luiz da Silva, lavando carros no calçadão, aponta o escritório com o dedo. É aquele ali, ó. Como sabe? Conheço muito o Dr. Niemeyer. Ele para conversar comigo quase todo dia e dá dinheiro aí na rua para todo mundo. Mas nos passos, e o porteiro José Manuel da Silva, com a autoridade de quem começou a carreira na administração do prédio cuidando da faxina, lá pela década de 1950, completa as indicações. Pode subir. Ele é pessoa muito simples. Brinca com a gente, diz besteira. Uma vez eu falei sobre ele com um repórter sem saber que o sujeito estava gravando. No dia seguinte saiu tudo no jornal e ele me chamou no escritório para me assustar. Olha aqui, ô filho da puta, você fica falando de mim e dos outros por aí, hein? Mas a entrevista ficou boa, hein? Um pouco mais nas palavras do desapegado Niemeyer, já idoso e definitivamente consagrado. Meus compromissos pessoais e familiares, assumidos em época de fartura, foram se multiplicando, e o que eles me preveniam aconteceu. Minha filha Ana Maria ficou incumbida de controlar as despesas familiares, advertindo-me assustada: papai, para de ajudar todo mundo. O que fazer? É um desejo que não consigo refrear. Quando dei um apartamento para o Prestes, queria evitar que ele, desprotegido como era, enfrentasse problemas de moradia. Quando dei uma casa ao motorista, mas isso tudo representa o passado. Agora, o mesmo desprendimento dificulta-me adotar a posição realista, tão lógica e generosamente defendida por todos. E isso foi um pouco da vida de Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares Filho, muito além do genial arquiteto brasileiro que o mundo respeita. Uma excepcional figura humana, cujas ações vão bem além das práticas cristãs, que muitos ouvem, mas não fazem. Um homem que, devido à sua humildade, poucos conhecem. Um grande ser humano, um idealista que aceitou a tarefa de ajudar a construir Brasília, por acreditar no gênio inventivo brasileiro. Se o brasileiro é capaz de construir uma cidade, a capital do país, a partir do zero, então pode mudar a sociedade, acreditava. E tudo o que Niemeyer queria era apenas ser um bom arquiteto. Precisamos conhecer nossos verdadeiros heróis e assim reconhecer os autênticos brasileiros. Vou parar nos cafés pra ouvir historinhas, coisas da vida que um dia vão ter que mudar. Quero ser um mulato que sabe a verdade e que ao lado dos pobres prefere ficar. E assim vou eu, tranquilo com a vida, à espera da noite já solta no ar, como um manto de estrelas com que se anuncia e se multiplica nas águas do mar. E assim vou eu, tranquilo com a vida,